Muito bem, rapaziada, vamos aqui para a edição de hoje do Switch TV Show, edição de domingo, né? Vocês já sabem, domingão é dia daquela edição estilo Professor Raimundo, né? É Vapt-Vopt, né? Hoje é Vapt-Vopt, e eu sigo usando essa referência que metade de vocês não faz ideia do que é, né? Eu esqueço que eu comunico com o jovem não sabe quem é Professor Raimundo, né? Não sabe quem é o Galeão com Bica, né? Tudo au au. Não sabe quem que é o Galeão com Bica, né? Enfim. Mas eu vou continuar usando a referência. Por quê? Porque eu sou velho. Eu sou velho, eu quero usar referência de velho. E foda-se, é meu canal. Tá achando ruim? Vai ver outro canal. Não, fica aqui, tô brincando. Fica aqui comigo. Não leva pro coração, não. Brincando, pode brincar com você? Porra. Vamos lá, cara. Hoje é uma ediçãozinha mais rápida, né? Domingueira. Até porque, né? Daqui a pouco tem Divisional Round da NFL. Ontem já foi loucura. Hoje deve ser ainda mais loucura. Porque tem Chicago Bears jogando. E se tem Chicago Bears na neve, a loucura é garantida. Então eu não quero perder nada. Também tem rodada da NBA. Enfim, hoje vai ser loucura. Daqui a pouco tô saindo em viagem também lá pros meus pais. Comeu uma pamonha, né? Passou o carro da pamonha essa semana aqui em casa. Fiquei com tanta vontade que eu pedi pra minha mãe fazer pamonha e ela vai fazer pra mim. Pô, tal da mãe é foda, né? A tal da mãe é foda demais, não tem jeito. Aí eu vou... Daqui a pouco tô saindo em viagem, então a edição de hoje vai ser, ó... acelerada. Tem bastante coisa pra falar, tem muito jogo pra comentar. Ontem a gente teve uma rodada cheia. E vambora, né? Antes só peço pra que você deixe seu like no vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, que é sempre muito importante. E vambora, roda a vinheta. E aí na volta a gente já começa a falar sobre os jogos de ontem, né? Sobre a rodada de sábado da NBA. Vai! Vamos lá, turma. Começando aqui, né? Com o jogo que abriu o sabadão de NBA. Que foi Dallas Mavericks e Utah Jazz, né, cara? Jogo lá em Dallas, lá no Texas. O Dallas saiu com a vitória 138-120. Uma ótima exibição ofensiva desse time de Dallas. Klay Thompson foi o grande líder do time. 23 pontos para o Klay, 6 de 11 no perímetro. Klay Thompson que dos últimos 6 jogos, em 4 ele marcou 18 pontos ou mais. O Klay vive o seu melhor momento na temporada. Nos últimos 5 jogos, ele sustenta 48% de aproveitamento no perímetro. Tá jogando muita bola o Klay. No momento apropriado, né? Trade deadline chegando. É bom o Klay tá jogando bem. Porque vai atrair o interesse de outros times. Eu já falei aqui. Se eu fosse um contender, se eu fosse um Pistons, se eu fosse um OKC, se eu fosse Orlando Magic, um Lakers, que fosse, eu iria atrás do Klay sem pensar 2 vezes, cara. Eu precisando de arremesso no meu time, eu iria atrás do Klay Thompson. Tanto pelo histórico dele, que fala por si só. Inclusive ontem, ele chegou à marca de 17 mil pontos na carreira. Incrível, ainda mais considerando que ele ficou 2 anos sem jogar, basicamente. E nessa mesma semana ele chegou a... Ele passou o Damian Lillard e se tornou o 4º maior em bolas de 3 convertidas na carreira. Então, assim, uma semana maravilhosa pro Klay. Então, eu iria atrás dele tanto pelo histórico como pelo momento. Porque o momento do Klay Thompson é muito bom. É o melhor momento do Klay, cara, desde o ano passado. Desde o ano passado, né? Então, eu iria atrás dele. E, sem dúvida, o fato da trade deadline tá chegando, com certeza tá dando uma motivada a mais nele. Com certeza, né? O Klay, ele não quer ficar em Dallas, porque ele quer um time competitivo. E Dallas não vai ser um time competitivo nesse ano. Chegando em janeiro, cara, não tem como esperar esse Dallas brigando por pós-temporada. Talvez, se o Curry voltar e voltar bem, talvez Dallas belisque um play-in, mas qualquer coisa além de um play-in é esperar muito desse time de Dallas. E quando o Klay Thompson foi pra Dallas, ele foi pra brigar por título, ele foi pra ser campeão. Ele foi pra um Dallas que tinha acabado de ser finalista.
Ele não foi pra um time só pra ganhar dinheiro. Não. Ele foi pra um time pra brigar por título. Né? Então ele quer ainda brigar por título. Ele quer ser campeão de novo. E eu acho que pelo que ele tá jogando nas últimas semanas, eu acho que ele tem vaga em alguns times que vão brigar por título. Né? Eu, inclusive, se dependesse de mim, eu buscaria o Klay Thompson lá em Dallas e levaria para Oklahoma de mão dada. Uma mãozinha na mão do Klay, outra na mão da Megan Stallion. Levaria os dois lá pro OKC. Levo. De caroninha. Ouvindo musiquinha, cantando junto, sabe? Contando piada. Pô, ia ser uma puta viagem. Ai, meu Deus. Eu só quero um arremessador em Oklahoma, cara. É só isso que eu peço. E o Klay Thompson seria perfeito. Assim como ele seria perfeito em vários outros times. Em Detroit, eu acho que casaria super bem. A cultura vencedora do Klay lá em Detroit, um time jovem que tá buscando essa cultura de novo, que tá redescobrindo, né, as vitórias. Eu acho que casaria super bem. Ele em Orlando casaria super bem. No Lakers, obviamente, casaria super bem. Ele que é de Los Angeles, né? O Klay, o pai dele jogou no Lakers, se não me engano. Teria também esse background. Enfim, casaria muito. Até no próprio Golden State, um comeback, por que não? I'm coming home. Caberia um comeback do Klay? Tá jogando muito bem, cara. O fato é que ele tá jogando muito bem. Ontem mais um jogo muito bom. Foi o grande nome de Dallas nessa vitória. Aí a gente teve o atropelo do Celtão pra cima do Atlanta Hawks, né? 132-106. Celtics que foi pro intervalo com simplesmente 82 pontos marcados. É uma coisa impressionante que o Celtão fez ontem. Não tem muito o que falar, assim, foi realmente um amasso histórico de Jaylen Brown com 41 pontos em só 30 minutos. Uma atuação bizarra. Sam Hauser também fez um grande jogo, 30 pontos para ele com 10 de 20 nas bolas de 3. Ele que se tornou o primeiro jogador na história do Celtics a ter múltiplas partidas de pelo menos 10 bolas de 3. Só ele, né? Só ele conseguiu mais de um jogo de mais de 10 bolas de 3. De 10 ou mais bolas de 3. E também é o primeiro na história da NBA com mais de 20 arremessos de 3 e 0 arremessos de 2 em um jogo. É surreal. Ontem só de 3. Ontem só valia de 3 pro Sam Hauser. Ou era de 3 ou era nada. E aí, Celtics passou o carro, Atlanta Hawks completamente perdido. Né? As últimas semanas do Hawks foram horríveis. Essa última, então, bizarra. E o Celtics subindo. Celtics chega na metade da temporada com 26 vitórias. Segundo lugar no leste. Belo começo de temporada do Celtics. E vai ter, em breve, a volta do homem, né? Jason Tatum vai voltar em breve no time. Cara, é bizarro, cara. Velho, vocês vão ver o Celtão copando o leste de novo, gente. Vocês têm noção disso? Que numa temporada que era pra ser ano sabático aí e tal, o Celtics nada com nada para a temporada, o Celtics vai copar o leste de novo? É isso que vai acontecer, galera. Spoiler, o Celtics vai copar o leste. Vai copar o leste. Você viu primeiro aqui. Por falar em copar o leste, um outro time que tem grande chance de copar o leste é o atual líder da conferência, né? O Detroit Pistons. Ontem o Pistons amassou o Indiana Pacers 121-78. Também não tem muito o que falar. Foi um amasso colossal, né? O Pacers foi pro intervalo com 25 pontos marcados, cara. 25 no primeiro tempo inteiro. Aí não tinha como, né? Aí não tinha jeito. Detroit não tomou o mínimo conhecimento de Indiana. Vitória, pô, acachapante. Adoro a palavra acachapante, hein? Adoro, baita palavra. E aí, Detroit chega à marca de 30 vitórias na temporada, né? Primeiro time no leste, segundo time no geral, né? A chegar, né, nas 30 vitórias na temporada. O primeiro no geral foi o OKC, o Detroit é o segundo. A segunda menor quantidade de jogos que o Pistons precisou para chegar em 30 vitórias em sua história, né?
E é isso, cara. Não tem jeito. A fase do Pistons é excelente. E é muito louco pensar, né? Que há 2 anos atrás a gente tava vendo um Pistons perder 28 jogos seguidos, né? Um Pistons que terminou a temporada com 14 vitórias. E aí corta pra 2 anos depois. A gente tá vendo Detroit chegando no meio da temporada com 30 vitórias. Liderando o leste. Muito foda as voltas que a NBA dá, né, cara? Isso é muito foda. E ontem, brincadeira, né? 43 pontos de diferença. Um amasso. Um amasso do Pistão. Aí a gente teve o Phoenix Suns vencendo o New York Knicks. Vitória por 106-99. Né? Um jogo onde o Phoenix fez um segundo tempo brilhante, assim, né? Depois de um ótimo segundo quarto. Um primeiro quarto abaixo, mas o segundo quarto muito bom. O Phoenix fez um segundo tempo com a sua cara. Sua cara, né? Jogando duro na defesa, né? Tendo ali um Devin Booker, né? Brilhando no ataque, comandando o ataque, né? O Phoenix, toda vez que o Knicks esboçava ali uma reação, o Phoenix ia lá e fechava a porta, seja com uma jogada defensiva, um roubo de bola, seja com uma bola ali do Devin Booker. Né, um segundo tempasso e mais uma grande vitória de Phoenix na temporada, 106-99. Né, o Knicks sem Jalen Brunson, né? Obviamente o time sofre muito sem o Jalen. Mas o Phoenix não quis nem saber, foi lá, fez o que tinha que fazer no Madison Square Garden. Chega a 25 vitórias na temporada. O início também maravilhoso. Outro time que ninguém dava nada antes da temporada começar. E chega no meio da temporada brigando pelo topo do leste, pelo topo do oeste, né? A distância do Phoenix pra galera lá de cima é muito pequena, pô. É muito pequena. Pro Spurs, a diferença é de 4 jogos. Pra Minnesota, a diferença é de... Não 4 jogos, né? 4 vitórias. Pra Minnesota, a diferença é de 2 vitórias. Né? Galera não tava dando nada pra esse Phoenix Suns, gente. Falou que esse Phoenix Suns não ia chegar no play-in. Eu mesmo... Apesar de eu sempre ter falado que eu enxergava um Phoenix Suns brigando e jogando bem, eu também achei que o Phoenix não ia pegar nem play-in, mano. E a realidade desse Phoenix é que eles são um time pra vaga direta. Pra vaga direta. Pra top 6. Né? E não é só campanha, é performance. A performance do Phoenix Suns é de um time top 6. Entendeu? Então... Temos que elogiar muito o que esse time tem feito. O Jordan Wood, pra mim, é o Coach of the Year até aqui. O Mazzulla também faz um trabalho incrível. O próprio Bickerstaff, lá em Detroit. Mas eu acho que pelo material humano que tem à disposição e pelo que tem feito com esse material humano, o Jordan Wood é o que tem um trabalho mais impressionante. Ainda mais pelo fato dele ser um técnico estreante. De ser um head coach estreante. Né? Trabalho incrível. As individualidades têm que ser elogiadas também. Pô, Dillon Brooks, Devin Booker. Devin Booker, mesmo numa temporada não tão brilhante pra ele, especialmente nas bolas de 3, cara, ontem foi o 19º jogo dele de 25 mais pontos na temporada. Meteu 27 ontem. Ele vem fazendo uma temporada muito boa. Inconsistente nos arremessos de fora? Inconsistente, sim. Mas tendo volume de pontos, sendo o líder que esse time precisa... Né, liderando esse ótimo coletivo. Fora Mark Williams, que encaixou super bem no time. Gillespie, enfim. É um time muito bom, que merece muitos elogios. E ontem, vitória azaça pra cima do Knicks, fora de casa. Né? O Knicks, mesmo sem de lembrança, é um time perigoso no Garden. E o Phoenix foi lá, segundo tempo impecável, e garantiu essa grandíssima vitória. Aí a gente teve o OKC, né? Perdendo pro Miami Heat lá na Flórida. Ai. Cara, aqui não tem muito o que eu ficar chorando as pitangas, não, tá? Assim, diferente de outras derrotas do Thunder, onde o time foi, né, humilhado, né, contra Charlotte, por exemplo. Ontem o Thunder perdeu na bola, cara. A verdade é que o Heat foi melhor. Não tem muito o que falar. O Andrew Wiggins foi clutch pra caramba ali naquela última bola.
O Adebayo fez um dos seus melhores jogos na temporada, simplesmente 6 bolas de 3 para o Adebayo, maior marca dele de bolas de 3 convertidas em um só jogo, né? E defensivamente também foi muito bem. Tem muito o que dizer, né? O Thunder errou em alguns momentos, errou. A reta final de jogo do Thunder foi tenebrosa, foi, né? O Daigneault, cara, o que o Daigneault fez no clutch ontem foi loucura. Né? Tendo um Shea ali, pegando fogo, jogando pra caralho, ele desenhou todas as últimas jogadas para jogadores que não eram Shea. Né? As últimas jogadas do Thunder foram desenhadas pro Chet e pro Caruso. E a última jogada, cara, aquilo lá pra mim, o que me emputeceu aquela última jogada foi doideira, porque Thunder perdendo por 2, lateral, a bola vai no Caruso, o Chet tá completamente livre no garrafão, e o Caruso me tenta uma bola de 3. Ao invés de tentar um lob pro Chet, que tá totalmente livre no garrafão, era 2 pontos e o time ia pro overtime. Nossa, cara, ontem, essa última jogada me emputeceu muito, cara. Me emputeceu muito. E eu não fiquei puto com o Caruso. Eu fico puto com o Daigneault, porque o Caruso fez o que o Daigneault mandou. Era jogada desenhada. Enfim. Mas, independente disso, a verdade é que Miami mereceu vencer. Foi um jogo jogado. Um jogo jogado. Né? Claro que, né, por exemplo, teve a lesão do J-Dub, né? Se o J-Dub não tivesse machucado, talvez o Thunder teria ganhado o jogo. Porque o J-Dub tava bem no jogo. Né? Tava dando um equilíbrio interessante pro time e tal. Mas eu não... Assim, eu odeio ficar colocando cis na vitória dos outros. Assim como eu odeio que coloquem cis nas vitórias do OKC, eu odeio colocar cis na vitória dos outros. Então não tem si. A verdade é que o Heat foi melhor no clutch, aquela bola do Andrew Wiggins foi maravilhosa. Outro que eu adoraria ter em OKC, adoraria ter Andrew Wiggins no meu time. E o Adebayo tá jogando pra caralho, né? Depois dele ter sido duramente criticado, né? Muita gente descendo a lenha no Adebayo por conta dos jogos ofensivos dele, que ele realmente, né, cara, vinha fazendo uma temporada ofensiva muito fraca. Muito fraca. Mas, depois disso, cara, ele vem numa sequência aí de jogos incrível, né, cara? O Adebayo ontem chegou ao 3º jogo seguido, cara, passando dos 20 pontos, jogando pra caralho no ataque. Baita resposta. Basta a resposta do nosso mano Bam. E infelizmente, né, o Thunder foi a vítima do dia, né? Tem muito que ficar chorando as pitangas. Fico puto pela derrota. Fico puto pra caralho. Óbvio que fico puto, né? Óbvio que fico puto. Mas, enfim, acontece, né? O KC chega à sua 8ª derrota e o Miami Heat a sua 22ª vitória na temporada. E assim, cara, na boa, velho, qualquer técnico que com o time perdendo por 2 desenha uma jogada pra 3, esse técnico merece se fuder, cara. Merece se fuder. Se você não é o Warriors com Curry, desenha uma jogada para 2 pontos, empata e leva pra prorrogação. Ou tenta, né, forçar o lance livre do adversário para ter uma posse a mais. Pô, me emputece muito isso, cara. Eu sou muito contra. O que me emputece mais que isso é com o time perdendo por 1 e o cara desenhar a jogada para 3. Isso aí pra mim é passivo de cadeia. É passivo de cadeia o cara fazer uma coisa dessa. Mas eu também acho que perdendo por 2, desenhar a jogada pra 3, eu também acho loucura. Faz jogada pra 2, faz o simples, leva o adversário pro lance livre e tenta uma última bola. Pô. Enfim. Igual eu falei, não tem por que ficar chorando também as pitangas aqui. Vamos lá, cara. Né, vamos acelerar aqui, porque eu já tô perdendo tempo. Sobre Minnesota e San Antonio, cara, assim... Jogaço, eu já fiz vídeo sobre esse jogo. Cara, um jogo espetacular, né? Um jogo onde San Antonio chegou a botar 25 de diferença, né? Foi por intervalo vencendo por 25, o Embanyama destruindo no primeiro tempo. Minnesota totalmente perdido, né? O perímetro ofensivo de Minnesota muito mal.
E aí, no segundo tempo, Minnesota gira a chave, o Anthony Edwards faz um segundo tempo inacreditável, né? Mete 26 pontos no quarto período, né? Enfileirando bolas de 3 enormes. E aí o que era 25 de prejuízo foi caindo, até que faltando 3 minutos, Minnesota vira o jogo, loucura. San Antonio consegue responder com o Wembanyama, com o Keldon Johnson, com o próprio Darryl Fox também aparecendo no fim. E aí, né, em meio a essa loucura, Anthony Edwards contra o Wembanyama, os dois ali se degladiando, San Antonio consegue confirmar a vitória, 126-123. San Antonio chega à sua 29ª vitória na temporada. E Minnesota embala a sua 16ª derrota, a segunda seguida, né? Perdeu antes de ontem, né, para Houston, e ontem perdeu para San Antonio, apesar de ter sido guerreiro pra caramba, sem Gobert, vindo de back-to-back, perdendo por 25. Cara, Minnesota merece elogios, especialmente menino Anthony Edwards, que conseguiu seu career high, 55 pontos pro homem, uma atuação bizarra do Anthony Edwards. Até falei no vídeo, né, da madrugada, que uma coisa que eu adoro no Anthony Edwards é como ele adora o desafio, sabe? Os melhores jogos do Anthony Edwards são contra times melhores do que ele, são contra jogadores, né, que são tão hypados quanto ele, né? Você pega aí o jogo dele contra o KC, o jogo de ontem dele contra o Embiid, os jogos, qualquer jogo dele contra o Kevin Durant. Ele adora esse tipo de jogo, ele adora esse palco. E ele cresce nesse tipo de jogo, né? Ontem foi uma atuação fantástica do Anthony Edwards, um dos melhores jogos que eu já vi dele, sabe? Um nível de confiança, sabe? De poder de decisão. O jogo dele no Natal contra o Denver, apesar de no fim ele ter cagado no pau, ter sido ejetado ali na prorrogação, cara, o jogo dele foi espetacular, né? As batalhas dele contra a Denver sempre são excelentes, então eu adoro isso no Anthony Edwards. E o Embiid também tem muito isso, né? O Embiid, quando ele é colocado num grande palco, num grande holofote, dificilmente ele não corresponde. Dificilmente ele não entrega. E ontem fez um jogaço decisivo no final, né? O Karekovski, o Wembanyama, jogou pra caralho e conseguiu garantir aí a vitória para San Antonio. 29ª vitória, Minnesota 16ª derrota. Warriors e Hornets, também não vou me estender muito, já fiz vídeo falando sobre esse jogo. Uma vitória tranquila assim no Golden State contra Charlotte. Charlotte não conseguiu ser, né, uma ameaça para o Golden State ontem. O coletivo do Warriors foi muito bem, né? Draymond Green e o Melton foram os grandes destaques individuais, os dois passando dos 20 pontos. Mas a verdade é que coletivamente o Warriors foi muito bem e coletivamente o Warriors vem sendo bom, né? Vem acumulando boas vitórias, são 11 nos últimos 15 jogos, 24 vitórias no geral, o Warriors, né, com 5 vitórias acima dos 50% de aproveitamento, primeira vez na temporada que o Warriors consegue ficar assim. Então, momento excelente do Golden State. Deixa eu só ver se são 11 nos últimos 15. 11 nos últimos 15, tá certo. 11 nos últimos 15. E é isso. Caramba, o Warriors tá bem pra caralho mesmo. Eu tava na cabeça que era 11 nos últimos 15, mas eu pensei, caramba, 11 nos últimos 15? É, realmente, 11-4 nos últimos 15 jogos, jogando bem pra caramba mesmo. Ontem, sem Jimmy Butler, né, e com o Curry fazendo um jogo ok, conseguiu, né, uma vitória muito boa. Belo resultado, cara, belo resultado, bela fase aí do Warriors. E o Hornets, né, cara, tipo, não jogou mal, mas, igual eu falei, não conseguiu ser ameaça, né, não ameaçou o Golden State. Knipel fez um ótimo jogo, Brandon Miller fez um ótimo jogo, o Lamelo, apesar de ter matado ali as suas bolinhas, foi muito inconsistente ontem. Ontem ele tava no modo peladeiro máximo. Ontem o Lamelo peladeiro, meu Deus do céu. Vindo do banco, né, porque tá tendo esse esquema em back-to-back, né, no back-to-back o Lamelo vem do banco com uma minutagem reduzida para tentar, né, dar uma contida nas lesões. E ele não conseguiu ter um grande impacto não, né? Assim como todo o time de Charlotte. 27ª derrota de Charlotte, 24ª vitória do Warriors. Aí a gente teve Denver conquistando mais uma vitória suada, né, enfrentando o Washington Wizards. O Denver precisou de um Jamal Murray destruindo para vencer. 42 pontos do homem, 16 no quarto período. Atuação gigante
do Jamal Murray, que vem, cara, jogando num nível inacreditável. Né? Você pega aí a sequência de jogos do Murray nesse período sem Jokic, pô, ele tá com simplesmente 30,6 pontos de média e quase 10 assistências, mano. É inacreditável o que ele tá jogando, mano. Em 7 jogos sem Nikola Jokic, 30,6 pontos, 4,9 rebotes, 9,4 assistências, com quase 4 bolas de 3 por jogo, 1 roubo de bola por jogo, chutando para 49 no geral, 44 para 3. Cara, surreal. É surreal o nível do Jamal Murray nesses 7 jogos. Ele já vinha jogando bem pra caramba antes da lesão do Jokic, mas com a lesão do Jokic, com a responsabilidade caindo mais em cima dele, cara, cresceu. Cresceu muito, tá jogando pra caralho. Né? Nesse período sem Jokic, Denver tem 5 vitórias e só 2 derrotas. Eu até comentei num vídeo recente, né, que a minha sensação, quando rolou a lesão do Jokic e tudo, era que Denver ia sofrer pra ficar no 0-0, sabe? Pra ficar no 50% nos jogos sem o Jokic. E o que tá acontecendo é o contrário. O Denver tá, cara, vencendo e vencendo bem. Vencendo um time bom, vencendo um adversário bom. Ontem não era o caso. O Wizards é um time de merda. Com todo respeito. Mas conseguiu vitórias importantíssimas, cara. Vitória contra Boston no TD Garden. O que foi aquilo, né, velho? Né? E muito por conta do Jamal Murray. Claro, não só por conta dele. O David Alderman tá fazendo um trabalho incrível. Esses 7 jogos sem o Jokic, eles serviram, né, pra mostrar que o trabalho do Alderman é de fato bom. Porque muita gente atrelava os bons jogos do Denver só ao Jokic. Ignorava o Alderman. Achava que ele só tava ali entregando colete. Mas não, cara. Esses 7 jogos sem o Jokic serviram pra mostrar o quão bom é o trabalho do Alderman. Que ele de fato é um técnico bom, né? Então ele tá fazendo um trabalho excelente. Você tem ali um Peyton Watson, cara, jogando pra caralho. O Peyton Watson subindo demais de nível. É surreal o salto de produção que o Peyton Watson deu desde a lesão do Jokic. Né, ontem, Tim Hardaway metendo 30 pontos, 5 bolas de 3 vindo do banco, jogando muito bem. Aaron Gordon voltando bem de lesão. Então, cara, é um Denver que, velho, merece elogios demais. É um time que tudo que a gente esperava de ver nesse time em termos de profundidade de elenco, a gente tá vendo agora sem o Jokic. Igual eu falei, esses jogos sem o Jokic, eles estão escancarando algumas coisas pra gente. Tá escancarando o quão bom o Alderman é como técnico, tá escancarando o quão bizarro é o Jamal Murray, tá escancarando o potencial escondido que o Peyton Watson tinha, e tá escancarando a profundidade de elenco bizarra que esse time de Denver tem. Assim, antes da temporada começar, eu já batia nessa tecla. É o elenco mais profundo que Denver já teve nessa era Jokic. Era o melhor elenco da era Jokic. Eu cravava isso. Só que no começo da temporada, alguns jogadores não estavam performando muito bem, Cam Johnson principalmente, né? Muitas vitórias do Denver vieram por conta assim do Jokic. Aí muita gente falou, pô, esse elenco não é tão bom assim, né? E aí começava a narrativa, o Jokic não tem ajuda, o Jokic não tem ajuda. Não tem ajuda? A ajuda ele tem. É que a ajuda dele ficou fora por muito tempo, né? Aaron Gordon perdeu muitos jogos, Christian Brown perdeu muitos jogos. Mas quando ele voltar, que deve rolar no fim desse mês ou no começo do próximo, e se essa galera ficar saudável, cara, vai ter jeito, mano. Esse Denver vai incomodar demais o OKC na disputa pela Seed 1. E no playoff, esses caras, na minha opinião, entram como favoritos. É o meu palpite pra campeão e eu sustento o palpite. Meu palpite ainda é Denver campeão. Porque é uma profundidade de elenco muito foda com 2 caras com poder de decisão numa pós-temporada que é surreal, que é o Jokic e Murray. Assim, poucas duplas são tão difíceis de você enfrentar no playoff como é a dupla de Jamal Murray e Nikola Jokic. E eu falo com propriedade. Enfrentei esses caras ano passado, eles todos esfacelados de lesão e quase perdeu. Thunder quase perdeu, entendeu? Então, no momento em que a luz, né, vem forte aqui, né, em cima de mim. Meu Deus do céu. Cheguei, né? Jesus, ó pai, né? Cheguei no céu, Jesus. Mas enfim, é isso, cara. Vitória azaça, né, na unha ali contra o Wizards, e Jamal Murray é monstruoso, merece ser muito mais elogiado. E vai pro All-Star, né? Finalmente,
teremos Jamal Murray no All-Star Game, o que já deveria ter acontecido há muito tempo. E aí, cara, pra gente encerrar aqui a edição, a gente teve o Lakers mamando pro Splitter Ball, né? Thiago Splitter e o Portland Trail Blazers deitaram pra cima do Leicão ontem, vitória por 132-116. Ah, Luiz, mas o Lakers tava sem o Luka. Cara, o Portland tava sem o Danny Avdija. Vai usar como desculpa mesmo? Né? Portland todo cheio de lesão também, foi lá, passou o carro, né? Escancarou, né? Pela, sei lá, 19ª, 20ª vez o quão ruim é essa defesa do Lakers, né? É bizarro o nível defensivo desse time. Mas, cara, sem sacanagem. Eu acompanho o NBA desde 2008, né? Foi quando eu tive o primeiro contato. Mano, tirando aquele período de tanque do Lakers, naquele pós-Kobe, cara, eu não me lembro de ter visto uma defesa do Lakers tão ruim quanto a desse ano, mano. É assustador o quão ruim é a defesa do Lakers, cara. É bizarro. Não tirando mérito do Blazers, tá? O Blazers jogou pra caralho. O Blazers merece muitos elogios. O momento do Blazers, inclusive, é, cara, surreal de bom. É o time que venceu 7 dos últimos 9 jogos. Né? Desde a virada do ano, tem uma das 2 melhores campanhas da NBA. Né? São 12 vitórias nos últimos 18 jogos, entendeu? 21 vitórias no geral. Chegando muito próximo aos 50% de campanha. Isso cheio de lesão. Recheado de desfalque. Né? Em meio a toda uma polêmica com seu ex-técnico, enfim. Então, assim, o Blazers e o Splitter merecem elogios pra caralho. Ontem, gigante. Atuação coletiva bizarra. Shadon Sharp, 25 pontos. Jeremy Grant, 22. Caleb Love, 22. Os caras foram muito bem. Dito isso, cara, jogar contra o Lakers hoje mano, passa longe de ser uma missão difícil. Claro, com Luke e LeBron ali, mano, é foda, você vai tomar ponto pra caralho. Mas se você fizer ali um feijãozinho com arroz no ataque, você vai manter o jogo equilibrado. Porque a defesa do Lakers não existe. Se você faz um jogo ok, você vai meter 120 pontos no Lakers. E se você combar isso com uma defesa boa e segurar o Lakers a 119, você ganha o jogo. E não é tão difícil fazer isso não, tá? Não é tão difícil fazer isso não. De novo, não tirando mérito do Blazers, mas... Cara, é muito fácil você passar por cima do Lakers. É muito fácil. E ontem a gente viu isso, cara. O Blazers, assim, jogando em como é que fala? Em ritmo de cruzeiro ali. Sabe? Tranquilinho. Fez o que tinha que fazer. Meteu 71 pontos no primeiro tempo. E no segundo, controlou bem, estendeu a sua vantagem ali no terceiro quarto. E o quarto período foi, pô, cadeira. Surreal, cara. Surreal. Como é fácil pontuar nesse Lakers. Ontem o LeBron, né, jogou sozinho, né, meteu 20 pontos ali, mas não adiantou de nada. E mais uma vitória do Blazão, chegando próximo, né, aos 50% de aproveitamento. E o nosso Leicão sofrendo sua 16ª derrota, né, e com mais um desempenho defensivo inacreditavelmente ruim. Não é inacreditavelmente porque a gente tá vendo a temporada inteira, né, mas é bizarro. É realmente bizarro como esse time do Lakers é péssimo na defesa. É a pior defesa do Lakers desde o pós-Kobe. É a pior defesa que eu já vi do Lakers. Assim. É bizarro. É bizarro como é ruim esse time defendendo. E ontem, ofensivamente, com exceção ali do LeBron e do Smart, né, que, né, beleza? Pô, não tem muito o que salvar, não. Ah, não, teve o Drew Time, né? O cara da D-League jogou ontem, jogou 29 minutos, meteu 21 pontos e tal. Bizarro também, né? Esse cara, do nada. Mas, assim... Pô, você pega ali Jake LaRavia ontem, foi lamentável. Gabe Vincent, pô, pelo amor de Deus. Hashimura esquece. Morreu o Hashimura. Dalton Knecht, pô. Dalton Knecht também. O Dalton Knecht ontem, eu vou te falar, em proporção... Pô, jogou 5 minutos, matou uma bolinha de 3, pô. Tá bem. Mas aí você vai pro Blazers, cara. 3 jogadores passando dos 20. Klingan com um 18-11.
Aí você teve Holiday ali. A Holiday ontem não foi tão bem. Mas, pô, Cid Sissoko ali com 14 pontos. Tubani Camara, né? Muito bem na defesa, plus minus de mais 12. Pô, é foda. Robert Williams ali vindo do banco, entregando um 8-6, vindo do banco. Não teve jeito. Aí ficou complicado pro nosso Leikovski. É isso, gente. Sobre os jogos de ontem é isso. Obrigado pela sua audiência nesse domingão. Fica ligado que mais tarde tem pós-jogo saindo. Né? Já deve ter saído, né, a minha análise dos jogos de ontem da NFL, né, da vitória do Broncos e do Seahawks. Né? Então, se você não viu, vai assistir. Não se esqueça de dar uma conferidinha nas promoções da Centauro. Acabei esquecendo de falar no começo, mas vou falar agora. Canal Switch TV BR segue sendo parceiro da Centauro. Lá na Centauro você encontra absolutamente tudo que você precisa em termos de roupa, de calçados, de roupas íntimas. Né? E você acha jerseys da NBA, você acha camisa de futebol americano, bola de basquete, você acha tudo lá. Você acha tudo e tudo por um preço muito bacana. E usando o cupom SWISH10, SWISH10, você consegue melhorar ainda mais esse preço com 10% de desconto. Então, vá lá na Centauro, dá uma olhadinha e aplique o cupom SWISH10 para garantir esse desconto delicinha para você. Fechou? Obrigado, Centauro, pela parceria. Tamo junto e até o próximo vídeo, galera. Tchau!